Hoje eu vou falar do fim da ditadura, assim, no estilo meio vlog pra descontrair. Aconteceu muita coisa na ditadura, então eu só vou falar do final, foi onde havia muitos estudiosos e artistas e pessoas entendidas. Eles apoiavam o fim da ditadura. Aconteceu também a onda grevista, onde eles queriam aumento salarial, entre outras coisas, manifestação mesmo. Aí, em 1979, aconteceu o fim do bipartidarismo, que eram 2 partidos, e a criação do pluripartidarismo. Tiram os partidos PMDB, PDS, PP, PDT, entre outros. Só que tinha um probleminha assim, mais ou menos, né? Eles tinham os opositores, que eram os militares. E os militares passaram a organizar atentados terroristas. Um dos principais foi quando eles tentaram tacar uma bomba no Rio de Janeiro, acreditem, mas graças a Deus falhou, né? Eles tentaram tacar uma bomba no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Eram 2, na verdade. Uma só destruiu bens materiais e a outra explodiu no carro da polícia. E aí o que aconteceu? Eles eram contra a redemocratização, né? E eram os militares revoltados, assim, digamos. Aí a Diretas Já foi um movimento político de cunho popular, onde a população estava revoltada já, insatisfeita, porque um pouco antes tinha acontecido a queda do barril de petróleo e a economia estava uma bosta. E o principal ponto das Diretas Já era retornar às eleições diretas para o presidente do Brasil, ou seja, eleições diretas. Retomando aqui a minha fala das Diretas Já. Teve a Lei Dante, que propunha as eleições diretas, só que ela foi recusada pelo Congresso. Daí ocorreram eleições indiretas e quem foi eleito nessa chapa foi o Tancredo Neves e o José Sarney como vice. Oi gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o primeiro presidente pós-ditadura do Brasil, que foi o Sarney. Também falarei sobre o Collor de Mello, Itamar Franco e, não muito menos importante, o FHC. Então, gente, ocorreram umas eleições diretas lá em 1985 e a chapa do Tancredo Neves e do José Sarney foi eleita. Vocês devem estar pensando, pô, eu já vi esse sobrenome Neves em algum lugar. Pois eu vi corretamente, meus queridos. Ele é o avô do nosso famoso candidato a presidente de 2014, Aécio Neves. Só que a vida não seria a vida se não ocorresse uma tragédia, né? Infelizmente, o Tancredo Neves morreu e o povo pensou, caramba, a gente acabou de sair de uma ditadura, a gente perdeu o nosso primeiro presidente. Aí, quem chegou para salvar o mundo? O José Sarney. Ele assumiu o governo em 85 e ele veio com a missão de trazer de volta a democracia, mostrar como a democracia poderia ser boa para o povo. Ele criou uma constituição que substituiu os militares, que foi a Constituição de 88. Além disso, essa Constituição previa o presidencialismo, a independência dos 3 poderes, eleições diretas e uma par de coisa aí que não é muito importante nesse momento. Ele veio com a missão aí de trazer a economia do Brasil de volta, subir ela. Só que vocês vão ver um pouquinho mais à frente no vídeo que não deu muito certo. Então não foi um governo assim muito bom. O povo não gostou porque a economia estava ferrada. Aí, nos anos 90, assumiu o poder Collor de Mello. E eu vou explicar mais ou menos como funcionou para ele subir o poder. Teve uma eleição lá em 89, que estava o Collor de Mello e o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um sindicalista famosíssimo na época, que era o Bambambam do pedaço, e o bonitão do Collor de Mello. Aí o povo pensou assim, cara, nosso último presidente não foi muito bom. Eu vou votar no bonitão ou no sindicalista todo suadão? O povo pensou, E quem foi eleito? Acertou quem escolheu o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello. Ele foi eleito com uma margem muito boa, porque ele pregava o fim da corrupção, que ele ia caçar os marajás, que eram aqueles corruptos, os que não queriam trabalhar, e que ele ia tirar os camisados
da linha abaixo da pobreza, ele ia trazer esse povo para o sucesso. Aí ele foi eleito e criou uns planos econômicos aí que não deram nada certo. O povo não podia ver esse cara na rua, nem aquela Zélia, que se eles fossem pra rua, eles iam... O povo não ia brincar com eles, não. Então, como tudo que tá ruim pode piorar, o nosso querido caçador de Marajás foi pego no escândalo de corrupção. O povo ficou pé da vida, porque ele entrou no poder falando que ia acabar com a corrupção no Estado. Não acabou. E sabe quem denunciou ele? O próprio irmão. E o escândalo foi basicamente o seguinte: tinha o PC Farias lá, que era o parceiro do Collor, ele chegava assim, pô, Collor, vamos desviar uma grana aí, e ele desviou. E essa grana era para cobrir as despesas do Collor e da sua família, tanto foi conhecida a casa da Dinda, que era completamente financiada por esse dinheiro. Por causa do escândalo de corrupção, o povo foi pra rua exigindo o impeachment dele. Ficou famoso nessa época os caras pintados, porque eles pintavam de verde e amarelo o rosto e exigiam a saída de Collor de Mello. O Congresso aceitou a voz do povo, eles ouviram e iniciaram o trâmite do impeachment. Só que o Collor, nada do burro, falou: eu quero ser elegível daqui a uns aninhos, né? Então ele fez o quê? Renunciou em 92. Só que o Congresso falou, viu a dele e falou o seguinte: nada disso, Collor. Foram lá e impeachmentaram ele mesmo assim. Ele ficou inelegível por 8 anos. E aí assumiu seu vice, Itamar Franco, empossado em janeiro de 93. O Itamar foi empossado e ele teve vamos dizer assim, o papel de conseguir levantar a moral do povo brasileiro, que eles acreditassem no governo novamente, porque os últimos 2 governantes não foram nada bons. Os planos não deram certo, a economia estava horrível. O que ele fez? Ele contratou o FHC como ministro da Fazenda para criar o Plano Real, que foi o plano que realmente deu certo e conseguiu levantar a nossa economia. Só que nem tudo que tá bom é completamente bom. Ele não foi um governante assim muito, assim, o povo, nossa, Itamar, meu amor. Em 93, como estava previsto pela Constituição, ocorreu um plebiscito que propunha a monarquia ou a república, sendo elas ou parlamentarista ou presidencialista. E a voz do povo é a voz de Deus, a república presidencialista ganhou. Como o Plano Real deu certo, o povo ficou, nossa, FHC, você é meu novo Deus. Ele virou a popstar brasileira, sabe? Ele virou, nossa, FHC, eu te amo. E ele se candidatou nas eleições de 94 e ganhou. E quem estava concorrendo com ele era o Lula. Poxa, companheiro, você não dá uma sorte nas eleições, né? Mas calma que a tua sorte vai mudar em 2018. Tendo ganhado esse plebiscito, com o Plano Real lá em cima, todo mundo gostando, o Itamar saiu do governo e entrou o FHC, que era superstar, o poderíssimo. O povo estava tratando o FHC como um deus, porque ele tirou o Brasil da situação precária em que ele estava. Em 98, o Congresso aprovou uma emenda à Constituição que propunha reeleições. Isso foi importante porque o FHC estava no último ano do seu mandato e queria se reeleger. Novamente, contra Lula, ele ganhou a reeleição. Aí o Lula tava lá, poxa, não consigo levar uma, né? Caramba! No seu último governo, o FHC implantou as diretrizes e bases da educação propostas em 96. Ainda privatizou mais umas coisas e, esse segundo governo dele não foi muito bom. O desemprego subiu, teve aquela crise dos apagões, que muita gente lembra até hoje como um marco do segundo governo FHC. Esse foi um dos motivos dele não ter conseguido eleger o sucessor, o Serra. E quem ganhou essa eleição foi o Lula. Umas curiosidades do governo dele. Foram aprovadas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi muito importante no impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Já. Então, hoje, gente, eu vou falar um pouquinho dos planos que ocorreram nesses governos que a Júlia citou. O primeiro governo foi do Sarney e ele fez alguns planos. Na primeira sequência foi dos Cruzados, que teve o Cruzado 1, onde seu objetivo foi reduzir a inflação, que estava muito alta por causa da ditadura. E ele congelou salários e produtos. Porém, no começo teve uma boa persecução, a inflação diminuiu, só que depois de alguns meses começou a subir novamente e acabou. Ele teve o Cruzadinho e o Cruzado 2, só que até o Sarney falou que foi os piores erros que ele já fez e que ele nunca deveria ter colocado em prática.
Também houve o Plano Bresser, que foi feito pelo novo ministro da Fazenda em 1987, Luiz Carlos Bresser Pereira, onde ele congelava os preços e os salários. Só que é um pouquinho mais diferente dos outros que era do cruzado, ele era mais flexível e ele garantia que em 90 dias a tabela de preços ia voltar ao normal. Só que isso não aconteceu. No começo, a inflação que estava 27,7% caiu para 4,5% em agosto. Só que depois do congelamento do salário acabou causando uma perda salarial enorme. E para o governo evitar a queda do poder de compra do trabalhador, ele resolveu retomar o reajuste de salário. Depois do Plano Bresser veio o Plano Verão, que foi anunciado em 15 de janeiro de 1989, com o congelamento de preços, serviços e tarefas públicas por tempo indeterminado, e também ele não realinhou o combustível nem a energia. Também teve a extinção da OTN e da ORP, só que por mais que tenha esses negócios, não resolveu e a taxa de juros ficou muito alta. E aí ele saiu do governo e começou o governo Collor. E foi o que deu muito ruim, os dois planos que ele fez pela Zélia Cardoso de Mello. Bom, nesses planos ele começou a pegar as poupanças de acima de 50 mil cruzeiros novos, que daria tipo 5 mil a 8 mil reais hoje em dia. Ele também começou a privatização das empresas, só que não foi muito à frente, porque o plano foi cortado bem ali. E também teve muita demissão de cargos públicos. E muita gente que tinha dinheiro nas poupanças guardadas ficaram sem ter como ver, ficaram pobres, ou muita gente morreu por causa disso. Tem casos aí que, né? E eles também falavam que ia devolver o dinheiro em 18 meses com um prazo, com juros de 6% por ano. Só que até hoje tem gente que não conseguia esse dinheiro de volta. O Collor 2 também teve aumento de tarifas públicas para os Correios, para as energias e também para o transporte público, e também teve a criação de plano de fundos de aplicação. Só que como depois ele foi impeachmentado, não acabou indo para frente esse plano, e aí entrou o Itamar Franco no governo. Bom, a segunda etapa foi a criação da URV, que é a Unidade Real de Valor, onde ele converteu os salários e promoveu a neutralidade distributiva. A terceira etapa foi a criação do real numa medida provisória, e muita gente criticou essa moeda nova porque no cruzado novo você tinha tipo 50 mil cruzeiros novos, e as pessoas focaram muito que no real era tipo 500 reais, e as pessoas focaram muito nos números e não perceberam que era muito mais valor você ter 500 reais que durassem mais do que 50 mil que durassem muito menos, por causa da inflação. Elas estão se matando ali. Tá uma bosta, Luciana, desculpa a gente, sério. Porque fica muito ruim. Eu acho que eu fico muito mais nervosa, Maria e a Júlia, a gente fica muito mais nervosa pra gravar um vídeo perfeito do que pra falar. A gente acaba falando umas coisas meio sem nexo, mas aí você dá um apoio pra gente, tá? Provavelmente a Júlia vai ficar brava porque eu tô gravando com o meu celular, e aí é muita coisa pra fazer, mas tudo bem, a gente supera. A gente te ama.